Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado As Razões por Trás da Providência da Criação de Deus. Através desse sermão, vamos receber a bênção de Deus. Havia dois irmãos que nasceram e cresceram na cidade e nunca viveram no interior. Eles nem mesmo sabiam como o arroz era produzido. Um dia, os dois irmãos disseram um ao outro: nós nascemos e crescemos na cidade, por isso não sabemos nada sobre o interior. O que acha de fazer uma viagem ao interior? Já que eles não sabiam que tipo de lugar era o interior, eles também não sabiam nada sobre as pessoas ou que tipo de atividades eles faziam. Eles apenas foram a uma viagem para o interior para experimentar o estilo de vida das pessoas de lá. Pouco depois de chegarem, eles viram as pessoas fazerem coisas que eram desconhecidas a eles. Eles viram pessoas cavando o solo com uma picareta e lavrando o solo em um vasto campo. Já que eles nunca tinham visto nada como aquilo na cidade, ficaram fascinados com o que estavam fazendo e não puderam tirar seus olhos deles. Por que eles estão cavando o solo? Os dois irmãos não tinham ideia do porquê eles faziam aquilo. Algum tempo depois, viram eles jogando sementes de trigo no solo que eles tinham arado. Por que eles estão jogando essas sementes ali? Já que eles continuaram vendo coisas estranhas que eles nunca tinham experimentado antes, um irmão voltou para a cidade dizendo: não posso ficar mais um dia nessa cidade estranha. O irmão mais novo permaneceu no interior pensando: o que as pessoas fazem aqui é muito estranho. Mas já que eu estou aqui, vou ficar para ver o que acontece no final. Porém, depois de algum tempo, o vasto campo, onde as pessoas haviam arado e cavado a terra, começou a brotar folhas verdes frescas. Todo o campo ficou cheio de folhas verdes, que brotaram em todo lugar. O irmão mais novo ficou impressionado com essa cena e pensou: isso é realmente um fenômeno misterioso. Como isso pode ser possível? Ele enviou uma carta ao seu irmão mais velho que tinha voltado para a cidade. Ele escreveu: eu estou testemunhando algo muito incrível. O campo desolado que nós vimos aqui agora está coberto de folhas frescas. Você deve voltar e ver por si mesmo. É realmente incrível. Então, seu irmão mais velho, que tinha voltado para a cidade, retornou para o interior. Ele imaginou: como uma terra desolada pode se transformar em um lugar em que parece estar completamente coberto por um tapete verde? Ele ficou muito surpreso. Os dois irmãos ficaram um pouco mais ali. Então, de repente, o campo que estava coberto de verde começou a ficar dourado. Mais uma vez, eles ficaram fascinados com o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Eles ficaram olhando e pensando: isso é incrível. Como as plantas verdes, de repente, ficaram douradas? Ninguém pode ter pintado elas. Isso é realmente incrível. Mas então, não muito tempo depois, os agricultores vieram com suas foices e passaram a cortá-las. Embora aos olhos dos dois irmãos parecesse que os agricultores estavam destruindo tudo, na verdade, eles estavam apenas colhendo. Os dois irmãos ficaram outra vez surpresos em vê-los destruindo, sem nenhuma hesitação, as lindas plantas que eles haviam plantado, no lugar de apenas deixá-las crescer. Foi tão difícil elas crescerem. Como eles podem agora destruí-las? Então o irmão mais velho disse: eu não entendo o que acontece no interior. Eu não quero viver junto com essas pessoas estranhas. E assim, ele voltou para a cidade. Mas o irmão mais novo pensou sobre isso profundamente e concluiu: já que eu comecei essa jornada, eu devo também ver o que vai acontecer até o fim. Os agricultores continuaram a colher o trigo, e o irmão mais novo começou a ajudá-los a colocar o trigo colhido em sacos. Enquanto colocava o trigo colhido no celeiro, o irmão mais novo começou a admirar o trabalho dos agricultores, que plantavam as sementes e colhiam o trigo. E ele começou a apreciar os esforços dos agricultores que ele e o seu irmão mais velho não podiam entender antes.
Ele chegou a entender por que eles cavavam o solo, jogavam as sementes de trigo no solo para depois colher o trigo. Na verdade, os agricultores não estavam destruindo o trigo ao passar a foice, e sim, eles estavam colhendo. Já que os dois irmãos nunca tinham experimentado a agricultura, parecia que os agricultores estavam destruindo as plantações. Eles aprenderam que essas atividades se repetiam ano após ano por toda a vida dos agricultores. Ele chegou ao ponto em que pôde entender o processo da colheita de plantações que os agricultores suportam por toda a sua vida. Da mesma forma, quando se trata da obra de Deus, as pessoas não entendem a real profundidade de sua obra porque elas nunca a viram antes. Embora ninguém tenha visto, certamente há uma razão por trás de tudo o que ele faz. Há um motivo para os agricultores cavarem a terra e então plantar as sementes. Apenas vendo a obra de Deus, sem entendê-la, nós também chegaremos a pensar: por que isso acontece se Deus existe? Quando tentamos entender Deus, baseados em nossa própria perspectiva ou padrão de julgamento, haverá muitas situações que não poderemos entender. Uma situação é a famosa história de Deus guiando os israelitas ao Mar Vermelho na época do Êxodo. Embora houvesse uma vasta terra ao redor dos israelitas, Deus os guiou ao Mar Vermelho e criou uma situação desesperadora. Por que ele fez isso? Havia também muitas boas rotas que eles podiam tomar para ir a Canaã. Porém, Deus escolheu guiá-los através do deserto. Houve muitos momentos diferentes que os israelitas não podiam entender. Porém, o que todos nós podemos entender depois de ver o resultado final de sua jornada? No fim, chegou o momento em que o irmão mais novo entendeu o motivo por trás de tudo o que os agricultores fizeram. Da mesma forma, com certeza virá o dia em que entenderemos o motivo do que Deus tem feito por todos os momentos de nossas vidas, embora possamos não entender agora. Por isso, até quando devemos guardar a nossa fé para podermos ser salvos? Até o fim. Assim como o irmão mais velho, há pessoas em uma jornada e logo pensam: isso é estranho, e desistem no meio do caminho. Essas são as pessoas que nunca entenderão a providência de Deus. Porém, o irmão mais novo pôde entender o motivo das ações dos agricultores, porque ele permaneceu até o fim. O que há por trás de tudo o que Deus faz? Cada obra de Deus tem um motivo. Deus é o agricultor e nós somos os ramos da videira. Não é assim que a Bíblia descreve a relação entre Deus e nós? Por causa da Covid-19, as pessoas do mundo estão enfrentando várias restrições, por isso não podemos encontrar livremente as pessoas que queremos ver ou ir para os lugares que queremos ir. Porém, deve haver uma razão por trás desta providência de Deus, que é o agricultor espiritual. Não é por isso que Deus disse: aquele que seguirem até o fim, que permanecerem em Jerusalém até o fim, serão chamados santos. Há vários casos que estão afetando as pessoas nesse momento. Alguns podem estar enfrentando problemas financeiros e outros sofrendo muitas desvantagens pela falta de informação sobre o que está acontecendo. Também há pessoas que estão caindo em dificuldade por causa da sua falta de fé, e alguns até estão sendo refinados pelas dificuldades causadas pelas pessoas ao seu redor. Enquanto vivemos nossa vida de fé, não podemos evitar a perseguição das pessoas ao nosso redor ou outras situações indesejáveis. Porém, assim como o título de hoje sugere, há razões na providência de Deus. O nosso Deus não administra aleatoriamente essa terra. Deus nunca nos deixaria ir para o caminho errado. Através desse momento, devemos chegar a crer firmemente que Deus sempre nos guiará a um fim próspero. Através da parábola do trigo e joio, Deus explicou que o joio será ajuntado em feixes e o trigo será recolhido. Para onde Deus levará o trigo? Para o seu celeiro. Através da parábola do trigo e joio, podemos entender o caminho em que Deus está nos guiando. Ou seja, podemos compreender que Deus ansiosamente quer nos guiar ao céu. Por todo esse processo,
Enfrentaremos várias situações onde passaremos por coisas que não entendemos e nem queremos. Porém, há um motivo por trás de tudo, na providência de Deus. Devemos crer nisso. Por que a minha vida é tão difícil? Por que apenas eu enfrento tantas dificuldades? Embora dezenas de milhares de coisas estejam constantemente acontecendo, todas elas têm um motivo para estarem acontecendo. Houve uma razão definitiva por trás de cada ação dos agricultores. Deus disse através da parábola do trigo e joio que Ele nos levará para o celeiro celestial. Através dessa parábola, não podemos ver a vontade de Deus que nos guia ao reino dos céus? Então, qual é a única coisa que podemos levar conosco ao céu? De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, não podemos levar a morte conosco ao céu. Já que a morte não existe no céu, devemos receber a vida eterna antes de voltar ao céu. Deus elegeu vários antepassados da fé para nos dar o presente da vida eterna. Esses antepassados da fé, às vezes caíam em idolatria e, às vezes, eram destruídos por causa das suas ações corruptas que não agradavam a Deus. Mais tarde, porém, seus descendentes nasceram e eles foram abençoados a ter uma fé correta em Deus. Essa ordem não se repetiu por 6.000 anos? Nesta última época do Espírito Santo, a época em que estamos vivendo hoje, Deus não nos deu a Mãe Celestial, que agora nos guia ao caminho da vida eterna? Deus nos ensinou que não podemos receber a vida eterna sem a Mãe. Esse ensinamento poderia ter sido revelado na época de Abraão ou na época de Moisés. Deus podia ter revelado esse ensinamento publicamente em sua primeira vinda. Porém, de acordo com os 6.000 anos da profecia da Bíblia, quando isso devia acontecer? Já que a Mãe deve aparecer no final dos 6.000 anos, ela não veio nesta época em que nós estamos vivendo agora? Há um motivo para tudo acontecer. É por isso que Deus disse: aqueles que permanecem em Sião, que permanecem em Jerusalém até o fim, serão chamados santos. Quando permanecermos firmes na fé até o fim, podemos entender os motivos por trás da administração de Deus. 2.000 anos atrás, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele se recusou a princípio. Porém, mais tarde, ele disse: não apenas os pés, mas a cabeça também. Naquele momento, Jesus disse a ele: o que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. A mesma verdade serve para nós. Há muitas coisas que não podemos entender enquanto estamos no caminho que Deus nos guia. Alguns podem se perguntar: se Deus realmente existe, Ele não deveria agir desse jeito? Ou Deus não devia fazer daquela forma? Com pensamentos como esses, podemos não entender a Deus. Porém, para onde Deus quer nos guiar no final? A vontade e o objetivo de Deus é nos guiar ao celeiro celestial. Não é por isso que Deus enviou a Mãe Celestial e nos ensinou sobre ela nesta época? Vamos estudar isso no livro do Apocalipse, capítulo 4. No capítulo 4, versículo 10, está escrito: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Sempre que eu leio essas palavras graciosas, fico impressionado. Por tua vontade, todas as coisas foram criadas. Sempre há um motivo por trás da providência da criação de Deus. Deus realiza a sua administração com um propósito em mente. Ele cria situações ao nosso redor por uma razão definida. E cria circunstâncias mais adequadas para nós irmos ao céu. Eu disse isso uma vez a vocês. Há pessoas que pegam os arenques no Mar do Norte e os trazem à Terra. Eu presumo que leva muito tempo para transportá-los. Porém, se eles levarem os arenques sozinhos, a maioria deles vai morrer no caminho. Pelo que eu entendo, quando se vende peixe no mercado,
Os peixes mortos têm menos valor que os vivos. Depois de muita consideração, o pescador decidiu transportar os arenques junto com seu inimigo natural. Peixes como o bagre e a tainha são inimigos naturais do arenque. Quando as tainhas são colocadas junto com os arenques, 99% delas não morrem. Por outro lado, quando são transportadas sem o seu inimigo natural, a maioria delas morre antes de chegar à terra. Deus também dá aos seus filhos vários sofrimentos e dificuldades para guiá-los ao celeiro celestial. Então, o que você acha que é a vontade de Deus em nos dar sofrimentos e dificuldades? Devemos ter em mente a mensagem que Deus está nos enviando pelas dificuldades. Vencendo esses sofrimentos, você chegará ao reino dos céus. Se Deus tivesse criado peixes, como os arenques, seria muito difícil para nós podermos comer frutos do mar frescos. Graças a seu inimigo natural, um ambiente em que eles puderam ser transportados vivos foi criado. Vendo isso na providência de Deus, podemos ficar encorajados a não desistir ou perder a esperança por causa das várias dificuldades que estão ao nosso redor. Por favor, considere isso como a maneira de Deus nos dizer: você deve manter a sua fé viva até o fim e voltar ao reino dos céus. Eu creio que essa é a maneira correta de interpretar a vontade de Deus. Está escrito que todas as coisas foram criadas e vieram a existir pela vontade de Deus. Então, hoje vamos entender a vontade de Deus em nos dar a Mãe Celestial com um sermão intitulado As razões por trás da providência da criação de Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou os seres humanos sendo modelados segundo o modelo espiritual. Deus disse que criou o homem segundo a sua imagem. Tanto a imagem masculina como a feminina se originaram da imagem de Deus. Com isso, não podemos distinguir que na imagem de Deus há tanto a imagem masculina como a feminina. Até hoje, a humanidade chama a imagem masculina de Deus de Deus Pai. Se chamamos a imagem de Deus de nosso Pai, então, naturalmente, como devemos chamar a imagem feminina de Deus? Não é natural chamá-la de Deus Mãe? Quando vemos a habilidade de um pai e de uma mãe na Terra, podemos facilmente ver que o pai é incapaz de dar à luz aos seus filhos. Somente quem tem a habilidade de realizar isso, dar à luz a um filho, significa dar a vida a esse filho. É a providência de Deus que a habilidade de dar vida possa apenas ser realizada através das mães. Para nos dar ao menos um pouco de entendimento sobre os princípios divinos do céu, Deus criou a família física, contendo um pai, uma mãe e os filhos. Quando Jesus veio à Terra, Ele claramente nos ensinou, antes de ascender ao céu, que Deus é o nosso Pai e que nós somos os filhos e filhas do Pai e da Mãe. Com isso, podemos entender claramente que para aqueles que vivem na época atual, mesmo se tivermos grande fé e muito amor, e mesmo se guardarmos os decretos e as leis de Deus perfeitamente, ainda seríamos nada se não tivermos a Mãe, que nos dá a promessa da vida eterna. Irmãos e irmãs, onde vocês podem encontrar o clímax de um livro? Todo o enredo é revelado ao final de um livro. O ponto conclusivo de todo o enredo é sempre revelado no final. Da mesma forma, quando permanecemos firmes em nossa fé até o fim, podemos entender por que as coisas aconteceram de certa forma. Nós concluiremos que tudo foi realizado por Deus e que Ele definiu o propósito de tudo.
Vejamos a palavra de Deus abrindo no livro do Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 9. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui, o Cordeiro significa Cristo, certo? Eu te mostrarei a esposa do Cordeiro. E me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Depois de dizer, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, o anjo mostrou para João a cidade santa, Jerusalém. O que a Jerusalém, que João viu, indica na Bíblia? Vamos abrir a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém, lá de cima é livre. A qual é? Quem é ela? A nossa mãe. Amém. A Jerusalém que está no céu é livre, e ela é a nossa mãe. Deus mostrou a noiva, a esposa do Cordeiro. Essa noiva do Cordeiro, que Deus mostrou a João, era a Jerusalém. Porém, a Bíblia não dá a resposta ali sobre quem é essa Jerusalém. Mas através do versículo par, na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, podemos conectar que a Jerusalém, lá de cima, indica a nossa mãe. Em outras palavras, assim como a vida física é dada pelas mães físicas, a vida eterna espiritual nunca pode ser dada sem a nossa mãe espiritual. É importante que todos os filhos de Sião compreendam essa verdade. Podemos ir ao céu se não recebermos a vida eterna? Por que não podemos ir para lá? O céu é um mundo onde não há morte. Ninguém pode ir ao mundo onde não há morte sem ter a vida eterna. Devemos entender por que Deus Mãe apareceu nesta última época e por que ela veio junto com o Pai e chamou seus filhos para ir para Sião. Nesta época, não há igreja no mundo inteiro que crê em Deus Pai e em Deus Mãe também. Por isso, eu creio que nesta época devemos correr pelo caminho da fé como os apóstolos e os profetas da época da primeira vinda de Jesus. Eles dedicaram suas vidas para testificar sobre Jesus. Também devemos pregar a nossa fé em Deus Mãe, em Samaria e até aos confins da terra. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. A sua fé no Pai era realmente incrível. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Embora a fé deles fosse realmente impressionante, eles tiveram a chance de receber Deus Mãe? Eles apenas puderam receber a Mãe Celestial por revelação, uma visão ou uma parábola. Porém, nós estamos vivendo na época em que realmente nos encontramos com Deus, que veio em carne, a nossa Mãe Celestial, assim como também nosso Pai Celestial. Está escrito,
sem nós, não fossem aperfeiçoados. Somos melhores que os apóstolos, que venceram e suportaram grandes dificuldades e perseguição? A única coisa sobre nós que é melhor é o fato de que encontramos a Mãe e que nós temos fé na Mãe. Essa é a única coisa que nos diferencia. É por isso que Deus chama aqueles que creem em Deus Mãe como os filhos da promessa. A promessa não é a vida eterna? A verdadeira vida apenas pode ser dada quando tivermos a Mãe. Sem a existência das mães nesta terra, esse seria um mundo sem a existência da vida. Nós absolutamente precisamos da nossa Mãe Celestial. Vamos ver a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Deus nos ensina sobre Ismael, o filho da escrava, e Isaque, o filho da mulher livre, para nos ensinar, através dessa parábola, que somos os filhos da promessa como Isaque. Isaque não foi digno de receber o direito de primogenitura. Isso porque o primeiro filho de Abraão foi Ismael. No entanto, Deus nos ensina que Ismael não pôde ser o primeiro filho de Abraão, já que nasceu apenas de Abraão. Na verdade, nascer através de Sara era o que permitia receber o direito de primogenitura. Então, de quem os filhos de Abraão devem nascer para se tornarem os filhos da promessa? É claro, devemos ter fé absoluta no Pai. Mas em quem também devemos ter fé? Devemos nos tornar filhos de Sara, que representa a nossa Mãe Celestial. A única condição é se tornar um filho da Mãe Celestial. Isaque não foi elegido como primogênito porque ele era esperto, ou por causa de qualquer outra característica que se destacasse. Não foi por nascer de sua mãe, Sara, o único motivo para ele ter se tornado o primogênito e herdeiro da família de Abraão que lhe deu o direito de receber toda a herança de seu pai? Hoje, nós, filhos de Sião, vamos tomar essa oportunidade para solidificar nossa fé no Pai e na Mãe Celestiais. Enquanto criava todas as coisas no mundo, Deus as criou com um propósito. Há razões por trás de toda a providência de Deus. Assim como os dois irmãos mencionados na história, o mundo não entende o que Deus está fazendo. As pessoas tomam como garantida a providência de Deus como se fosse algo natural. Porém, quando vemos de perto tudo o que está acontecendo ao nosso redor, há um propósito definido e uma razão por trás de tudo. Vamos gravar esse fato em nosso coração outra vez. Neste ano também, vamos testificar livremente a todo o mundo sobre a Mãe Celestial e enchamos nosso coração de orgulho sobre ela. Não fujamos de qualquer sofrimento ou dificuldade que isso possa causar. Ao contrário, devemos nos tornar filhos celestiais que podem receber mais bênçãos de Deus ao superar todos os sofrimentos. Esperando que vocês recebam muita graça, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.